Ô, Mana Bruna, eu ia até perguntar assim, é que você pegou essa época de platina já do PS4 pra frente, né? Foi isso, né? Isso, Você foi. começou com o Horizon Zero Dawn, né? E, cara, eu tava vendo, quando eu comprei o PlayStation 3 junto com a Lud, né? E aí a gente comprou o PlayStation 3, ligou e tal, aí foi jogar o primeiro. Eu lembro até hoje que o meu primeiro troféu foi jogando Mortal Kombat 9 com ela, que era dar um Fatality, né? Aí pingou aquele negócio na CPZ aqui, plum, né? Aquele famoso barulhinho. E nossa, É, que legal isso aqui, né? E aí eu entrei nessa, eu comecei, falei, nossa, deve ser legal conquistar. Eu, por um tempo, lá na época do PlayStation 3, eu ficava indo atrás dos troféus. Eu tenho um site que é muito bacana, é o MyPST, né? Uma coisa assim, sim, sim, sim. é, que você tem por região. Eu ficava vendo que eu colocava lá que eu era de Santo André, né? Aí eu ficava colocando qualquer colocação que eu tava nos troféus. Só que aí, como eu falei também, né? Como você falou, a gente trabalha sem tempo. E no PlayStation 3 tinha muito troféu que era muito hardcore, né? Dos jogos era muito hardcore. Principalmente muitos jogos tinham os troféus online, né? Que é os terríveis, são os terríveis para todo mundo. E aí Sim, eu comecei a online dar uma tem brecada. vários. É. Então, aí eu comecei a dar uma brecada, eu comecei, acho que isso aqui não é pra mim, não, hein? Eu começava a ver uns troféus, eu acho que isso não é pra mim, hein? Foi quando eu comecei a dar uma desengarrada, mas no começo eu tava meio fissurado em querer pegar troféuzinho, essas coisas e tal, fazer tudo do Eu, jogo. eu acho que é assim, Andy. Hoje eu sinto que eu só platino um jogo quando eu gosto muito dele. Quando assim, não, eu não, assim, eu não preciso gostar muito, mas quando que eu gosto dele, entendeu? Antes não. Antes, assim, eu podia jogar um jogo que era uma porcaria, mas eu ia até o final só para platinar. Hoje não. Hoje eu tenho que pelo menos gostar um pouquinho do jogo para ter esse, sabe, essa vontade de platinar ele, sabe? E assim, acho que até o Beto ele fez uma pergunta, qual que foi a platina mais trabalhosa ou a platina mais difícil, né? Que eu já Vou botar fiz. aqui, ó, nos favoritos É, aqui, ó. Pronto, aí. qual platina mais difícil trabalhosa? Então, Beto, eu vou te falar, eu acho que existe uma diferença entre platina trabalhosa e platina difícil. Existe platinas que são trabalhosas, tipo Resident Evil 4 Remake. Por que que é muito trabalhosa? Porque você tem que zerar várias vezes. Então, obviamente, ela te dá trabalho. Mas ela não chega a ser uma coisa difícil, né? É uma coisa que você tem que ter persistência e paciência e tem que ali conseguir achar um tempo, entendeu? Para para você poder fazer. Agora, uma platina difícil, né? Eu diria que a minha platina, sem sombra de dúvidas, a mais difícil foi do Dark Souls 3. Porque o Dark Souls 3, ele tem aqueles itens do Pactus que você tem que ficar farmando. E, cara, aquilo lá, você tem que. Você farma ele offline. E para aqueles itens, para você conseguir fazer aqueles itens droparem, é muito difícil. Então, cara, você fica horas, horas, horas e horas ali farmando esses itens. Então, para mim, foi uma platina muito difícil que eu fiz. Deixa eu tentar lembrar outras platinas muito difíceis. Eu acho que assim, todos Souls, na minha opinião, menos Elden Ring, tá? São platinas bem difíceis, né? Elas são platinas bem difíceis. O único Souls que eu não fiz a platina porque eu realmente não tive tempo, mas é uma pendência que eu tenho, é o Sekiro, que é uma platina que eu quero fazer, e que inclusive é uma platina Também. hardcore, muito difícil. Outro jogo que eu assim posso dizer que é uma platina difícil e ao mesmo tempo é uma platina trabalhosa é o Final Fantasy VII Remake, tá? Ele se torna difícil porque o modo hard é difícil, sim, tá? E porque ele tem aqueles malditos desafios, né? Ultra secretos que, cara, você tem que enfrentar Bahamut, Shiva, todo mundo. Cara, aquilo é uma loucura, é muito difícil mesmo. E eu pretendo platinar o Final Fantasy Rebirth, que eu sei que eu vou sofrer horrores também, porque dizem que é 1000 vezes mais difícil, né? Mas, Inclusive, Ana Bruna, um amigo meu hoje platinou e gastou 256 horas, tá?
Exatamente. Rebirth? O jogo. O Beto, eu no Demon Souls também. O Demon Souls ele tem uma platina um pouco difícil, porque ele tem aquele lance das tendências, né? Por white, black, entendeu? E isso é uma coisa meio chata. Então, ali, na minha opinião, todos Souls, menos o Elden Ring, tá? Eles têm sim platinas que são bem difíceis. A do Bloodborne é difícil, sim, porque aquela parte lá que você vai pro cálice é um inferno. Aquilo ali é um inferno. É um inferno aquilo. Então, assim, é uma platina também extremamente difícil. Então, é o que eu digo, existe uma grande diferença entre platina trabalhosa e platina difícil. Um jogo, por exemplo, que eu quero muito platinar, né? Mas o que me mata de tentar fazer a platina deles são os troféus online, porque eu não gosto muito, que é o GTA V. Eu queria muito tentar platinar. Tanto o GTA V como o Red Dead 2. Só que, cara, os troféus online são muito chatos. Dá muito trabalho. Então, isso é o que me impede de tentar fazer essas platinas. Mas, assim, gente, eu acho que, assim, existem casos e casos, né? O que é? Será que é saudável você querer platinar todos os jogos? Será que não? Eu acho que aí vem de cada pessoa, né? No meu caso, eu cheguei a um ponto, e eu falo aqui sem vergonha nenhuma, que eu percebi que eu estava ficando doente com isso. Que eu estava ficando doente, que eu não estava mais curtindo, que eu não estava mais aproveitando, que eu não estava mais me divertindo, e aí eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Até, nossa, eu lembro que na época eu tive altos papos aqui com o Bruno, com o Andy e com o Tom sobre isso, e eles me deram vários conselhos que, gente, para mim foi muito bom, porque eu realmente estava viciada, e era uma coisa que não estava mais me fazendo bem, né, gente? Vocês lembram? Sim, você estava bem conturbada com o lance do Dead Space. Gente, que sugou bastante. Eu tava, gente, o dia que eu perdi o save do Dead Space, eu não dormi. Olha isso, por causa de um jogo. Eu não dormi, eu chorei, sabe? Então, assim, para vocês verem o nível que eu tava de bitolação por causa de platina. Muito, 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 muito tenso. Gente, a gente teve um super chat aqui da Silvia Alemã. Ótima live. É muito bom poder escutar as histórias de cada um com calma e as pessoas serem sensatas e inteligentes, sem entusiasmo e exagero. Só melhora tudo. Espero que o podcast cresça muito. Conto com vocês no futuro. Muito obrigado. Valeu aí. Silvia, obrigado. Valeu, Silvia. Valeu mesmo. Obrigado. Muito bem-vinda. É a primeira vez, né, que eu vejo a Silvia aqui no nosso chat. Silvia, seja bem-vinda. Eu espero que você... Ela já apareceu, já apareceu. Mas, enfim, seja bem-vinda, que você sempre esteja aqui com a gente, tá bom? Isso mesmo, muito bacana. O relato que a Amanda Bruna estava contando agora aqui, gente, é algo que eu queria trazer na discussão aqui com vocês. Vocês viram que eu coloquei uma caixa de pergunta aí, se vocês puderem responder qual foi Peguei a pergunta do Mano Beto e transferi para vocês aí no chat também. Qual foi a platina mais difícil dos consagrados? Vamos colocando aí para vocês. Respondendo ao Mano Beto, que ele perguntou para os três, né? A minha platina mais difícil foi nenhuma, Mano Beto. Sabe por quê? Porque eu não platino jogo nenhum. Eu não platino jogos, mas a minha antiga conta, que era americana, a PSN americana, eu tinha lá 6 platinas. E uma delas é o Horizon Forbidden West. Eu fiz a platina do Horizon Forbidden West. Que, como o Mano Gabriel falou aqui no chat, é um jogo que você não precisa fazer 100%. Eu bati 96% do jogo completo. Mas também eu explorei. Aliás, Andy, cada canto daquele jogo. Andy, quantas platinas você tem? Ou não tem? Não, então, se fosse na conta antiga lá, americana, que eu não uso mais, eu tive 6 platinas. Deixa eu ver. Ó, eu tive aquele do The Walking Dead, que é só jogar e já platina. Não é só jogar essa platina, não, porque a DLC, se você errar o pedra, papel e tesoura lá, você não ganha o troféu. Mas é só jogar essa platina. O Resistance de PS Vita é na época do PS Vita, tá, gente? Então, você podia pegar jogos também, contava os jogos de PS Vita, contava. Aí o Resistance, eu tive que pagar $10 para pegar um troféu online. Eu fiz todos os troféus do jogo, só faltava online. E era um troféu simplesmente besta. Faça uma partida online. Só entre numa partida online.
Só que eu tive que pagar para ter o multiplayer online lá. Eu paguei $10 e fiz a platina. Entendeu? Aí eu tenho essa do Horizon Forbidden West. Gente, eu não lembro quais são as outras platinas que eu tenho, gente. Eu precisava dar uma olhada na conta, mas eram 6 só que eu tinha lá na conta lá. Mas o que eu mais sinto orgulho é o do Forbidden West, que eu fiz, porque é muito bom. O do Zero Dawn ficou faltando só fazer os campos de caça na época, mas eu sempre ia voltar pro jogo e fazer, eu acabei não fazendo. Como eu falei pra vocês, tem uma parte do jogo, pra mim, que, cara, ele precisa me divertir, que é o principal de um jogo de videogame. Qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer pra você? Te divertir. Porque a partir do momento que ele não te diverte, ou o hobby tá errado, ou eu tô errado, o jogo tá errado, alguma coisa tá errada. Porque o principal ponto de um jogo de videogame é te divertir. Não estou falando do lance da platina, nem desse lance aí que o Luiz falou de comprar garapa para fazer platina. Não, eu estou fazendo no âmbito normal, casual game, o popular, o cara que compra um videogame para jogar. Então, o primeiro fator de um jogo é te divertir. Então, você está se divertindo. Seja ele Souls-like, mas se você gosta, você está se divertindo. Seja um jogo roguelike, mas você gosta, você está se divertindo. Independente do gênero, independente se ele tem dificuldade, enfim, mas se ele cumpre com o principal objetivo, quer te divertir, já era. É isso aí. Então eu parto desse princípio. Eu preciso de um jogo que me divirta. Se ele não está me divertindo, para mim, ele é altamente um flop para mim. Pode ser o jogo mais da hora da comunidade, o jogo que todo mundo ama, aclama. Se ele não cumpriu o principal objetivo para mim, que é me divertir, para mim é um flop, mas para mim. Tivemos aí um grande exemplo, que é o David the Dive, o Mano Luiz, né? Que todo mundo tá gostando e ele acabou não gostando do jogo. Então, tipo assim, parte desse princípio. Agora, para platinar. Eu, como eu falei, na época do PlayStation 3, eu ficava vendo os troféus, eu ficava lá alucinado, ia lá no MyPST, nossa, deixa eu ver esse joguinho aqui. Pô, acho que dá para platinar esse jogo, dá pra platinar. Só que aí o problema é o seguinte, que eu sempre fiquei nessa vida de trabalho, assim, o trabalhador CLT, que eu fico mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E alguns jogos requeria que eu tivesse no console para jogar. No caso do PlayStation 3, tinha que estar em casa para jogar. E eu comecei a ver que o meu estilo de vida não batia para ficar muito tempo parado num jogo. E foi quando eu comecei a mais me importar em zerar os jogos, tentar o máximo extrair deles. O que é o máximo extrair? Pô, vou tentar fazer o máximo que der para mim fazer. Vamos lá, Uncharted. Sei lá, achar os coletáveis, sei lá, os segredos e afins e tal. Mas quando eu vejo que eu tava no final do jogo, eu quero zerar o jogo. Beleza, subi os créditos, tô feliz, ok. Não me importo mais. São poucos jogos, raríssimos mesmo, que eu jogo DLCs, tá, gente? Que eu jogo DLCs. São muito poucos, são raríssimos. O jogo precisa me atrair muito para eu querer ir atrás de uma DLC, para querer jogar a DLC dele. Mas geralmente a maioria dos jogos eu só faço mesmo o zeramento, subir os créditos, me sinto feliz e parto para o próximo, porque o backlog está aumentando, o backlog vai aumentando, e você está ficando sem tempo para jogar. E eu digo para vocês, hoje eu tenho menos tempo ainda que eu tinha na época do PS3. Incrivelmente eu tenho menos tempo. Eu fiz uma somatória de quanto eu jogo por semana, durante os 5 dias da semana. Não conta nem o final de semana, 5 dias. Gente, não chega nem 10 horas. Somando todos, não chega nem 10 horas. Tem semana que bate 6 ou 5 horas que eu joguei. Ou seja, se eu joguei 5 horas de videogame na semana, ou seja, eu joguei 1 hora por dia. Dependendo do jogo, 1 hora é nada. Você não fez nada no jogo, né? Não fez nada. Dependendo do jogo, você não fez nada no jogo. Se é um jogo de RPG, então você só lê o diálogo. Você nem jogou a gameplay.